Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esses meninos são bênção. Eles não são futuro, não, são presente, né? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler bastante hoje aqui, viu? Vamos ler alguns versículos. Se você nunca leu Timóteo, você vai ler pelo menos um capítulo hoje. Amém? E se você nunca leu Timóteo, você está perdendo uma preciosidade. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém. Sabe, porém, isso. Todo mundo achou? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala EBD. Ó, tá vendo? Glória a Deus. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem um domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente na casa e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas por vãs paixões, que se aproveitam sempre e jamais podem chegar ao conhecimento, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que James e James resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, retrógrados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos, impositores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te, pois, perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e o seu reino. Pela palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Amém? Pronto, a gente pode ir embora. A palavra foi lida. A gente pensar que antigamente os sermões eram escritos, né? Escritos e chegava lá e lia o sermão inteiro, assim, ó. Teve um pregador que leu o sermão desse jeito, assim, só lendo o sermão. Pessoal, o título do sermão ele é icônico, chama Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Ele estava lendo o sermão e o pessoal começou a segurar no banco, assim, porque falou assim, o inferno está abrindo e nós estamos pecador. Mas porque a palavra de Deus ela é assim, gente, ela é como uma espada que penetra a ponto de dividir alma, espírito, junto, medula, capaz de discernir os pensamentos, as intenções do coração. E o título que a gente utilizou para esse momento de ontem, de hoje aqui com os jovens, foi Tu, porém. E a gente tem falado disso com eles há um tempo. Eles já estão cansados, mas não estão não, porque a palavra de Deus se renova todo dia. De ouvir a expressão, tu, porém.
Ontem a gente teve um momento aqui abençoadíssimo, veio do céu, mensagem do céu, e a gente ouviu aqui a palavra, e em cima do mesmo texto. E hoje nós vamos conversar a respeito disso. Vamos conversar a respeito do mesmo texto, mas o Senhor fala de diversas formas. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Então, eu estava, essa semana, minha vontade era estar cantando aqui, era estar correndo com os meninos, mas essa semana eu tomei de atestado aqui, eu passei por um procedimento, aí eu tô meio parado, né? A minha vontade, aqui chega, estava dando um comichão, aqui, os meninos correndo aqui, eu queria estar correndo com eles ali, queria estar cantando também, mas aí eu falei, não, vou deixar só para pregar mesmo. Vou correr muito não, porque a gente tem que conhecer os nossos limites. Mas quando a gente... Aí eu estava até pensando se eu ia pregar hoje à noite, tinha chamado um irmão para pregar e não deu certo, chamei o outro, não deu certo. Aí quando foi de terça para quarta, eram as 4 horas da manhã, eu não costumo, gente, acordar, eu não consigo acordar de madrugada. Prefiro orar de manhã, orar à tarde, orar à noite. De madrugada eu tenho dificuldade de acordar. Aí quando eu acordo, aí o Senhor realmente dá umas cutucadas assim, para levantar, fala, ó, levanta aí. Aí eu falo, levanta. Aí foi mais ou menos assim, de quarta para quinta eu estava lá, aí deu umas 4:30 da manhã, eu despertei, eu falei assim, e tinha terminado de sonhar com essa palavra. Eu falei, rapaz, aí levantei, fui escrever a mensagem, falei assim, então é isso, Senhor, amém por isso. Então é eu mesmo, então não é outro não, é eu mesmo, porque o Senhor é bom o tempo todo. E esse texto aqui, Paulo está falando para o filho na fé dele, falando para Timóteo, falando da prisão, falando da masmorra. Quem veio ontem, teve uma aula ali do processo ali, mas vamos dar um resumo. Paulo estava preso, provavelmente na última prisão dele, ele estava lá sentenciado à morte, ia morrer a qualquer momento. E ele escreve para Timóteo, que foi o filho dele na fé, um dos filhos dele na fé, mas ele escreve para Timóteo, falando assim, Timóteo, é o seguinte, eu estou aqui, rapaz, estou aqui, o negócio está feio, estou na masmorra. Primeira prisão de Paulo, ele estava em casa, agora ele já estava pior o negócio. Eu vou morrer a qualquer momento. E a gente imagina que Paulo vai escrever isso com um tom de tristeza, né? Com um tom de... Inclusive, uma das cartas que ele escreve nesse mesmo momento é a carta que foi lida aqui hoje. Alegrai-vos sempre no Senhor. Josué leu aqui. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. E Paulo escreve isso, e escreve para Timóteo. E fala assim, Timóteo, é o seguinte, o trem está feio, Timóteo. O negócio está esquisito. Aqui, ó, no meu julgamento não apareceu ninguém, Timóteo. Ninguém, eu não consegui ver nenhum rosto para me trazer uma paz. Não tinha ninguém lá. Ninguém. Mas o Senhor estava comigo. E ele escreve para Timóteo isso, e ele fala, Timóteo, o negócio está feio, o negócio está ruim, mas eu vou contar um negócio para você, vai piorar. Vai piorar, Timóteo. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, como se aquele tempo não fosse, né? Sobrevirão tempos difíceis, onde os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, desobedientes a pais e mães. A gente não vê isso, né? Hoje não. Se você liga o jornal ali, é só o que você vê. Você abre o daqui, não sei se ainda tem o daqui. O daqui, se você dá uma espremida nele assim, deve sair umas gotas de sangue, porque é só coisa ruim, só notícia ruim. E é de mal a pior, e aquilo lá vai... E gente, mas como? Só que Paulo, ele orienta Timóteo sobre a missão dele. E o título dessa mensagem de hoje é assim, qual é a nossa missão? E eu resumi a nossa missão aqui, dentro desse texto aqui, dá para fazer muita coisa, mas eu, como um bom batista, peguei 3 pontos. 3 pontos. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, fala o seguinte, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, a primeira coisa que Paulo orienta Timóteo aqui é o seguinte, estuda a palavra, estude, aprenda e fique naquilo que você aprendeu. Você fala, não, mas eu ouço todo dia. É isso mesmo, é a mesma coisa. Aprenda. Mas como assim? Gente,
Às vezes a gente deixa de ler. A gente deixa de estudar a palavra do Senhor. A gente deixa de estar em momentos. Eu lembro assim, ó, era menino. Não é hoje, não é ontem, sempre foi assim. Eu lembro, minha mãe está aqui, para não deixar mentir, o pastor lá que ela congrega até hoje, pastor Cícero, ele falava, gente, mas no culto de ensino, que tinha um culto de doutrina, toda terça-feira culto de doutrina, culto de ensino, não aparece ninguém, só vem 2, 3. Eu lembro que eu sempre, desde pequeno, eu gostei do culto de ensino, a gente ia e o que a gente, como era uma igreja assembleia, não era esgrima bíblica, né? Que a gente aprende nos embaixadores, ele esgrima bíblica, mas eu fazia e não sabia que era esgrima bíblica. Porque eu e mais 2 colegas meus, a gente chegava lá na hora que o pastor falava um versículo, aí tentava abrir junto, aí já levantava para ler, assim, no culto de ensino, mas às vezes era só nós 3. Às vezes tinha mais uns 4, 5, mas as pessoas começam a não querer aprender. Gente, Paulo fala aqui, ó, eles vão, nos últimos dias, Timóteo, procurar fábulas, procurar coisas como comichões nos ouvidos, coisas que vão amaciar o ego, coisas que vão amaciar ali a carne, que vão falar, não, você está certo. Porque a palavra de Deus, ela é cortante, gente. Se você ler a palavra de Deus e ela não te constrange de alguma forma, tem alguma coisa errada. Porque a palavra do Senhor fala que a gente está chegando até a estatura de varão perfeito, amém por isso? Nós estamos caminhando para isso, amém? Então, se você já é perfeito, é Enoque, meu amigo. Vamos embora. O Senhor vem e te leva, né? O Senhor vem e leva lá para o céu, assim, vai, arrebata ali no redemoinho, faz igual Elias, não sei. Te arrebata antes. A gente não é, a gente erra todo dia. Todo dia. A palavra do Senhor fala que aquele que fala que não peca, já está pecando, já é mentiroso. A gente peca em palavras, a gente peca em pensamentos, a gente peca em atitudes, a gente peca em não fazer atitudes, a gente peca por omissão. E se a palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus e ela não me constrange, tem alguma coisa errada. E se ela não está constrangendo de duas, ou você não está lendo, né? Ou você não está lendo. Então, estude, leia, aprenda, esteja no culto de ensino, esteja no culto de EBD, junte com os amigos ali, ó, para aprender, falar, rapaz, eu li isso aqui, o negócio pegou em mim. É mesmo? Pois é. Por exemplo, eu estava conversando com os adolescentes hoje lá, ontem teve várias palavras muito boas, várias mensagens, aí uns falaram, não rapaz, na mensagem ali, ó, que a irmã trouxe aqui, foi uma bênção e tal, aí o outro falou, não, mas a mensagem que teu irmão que cantou e falou uma palavra aqui, rapaz, mas tocou no meu coração ali, que foi cortante ali. Por quê? Porque o Senhor fala de diversas formas. Às vezes, eu vou fazer um sermão aqui de meia hora, mas a palavra que vai te tocar essa noite foi a do Pedrinho. Não é? Porque o Senhor, ele não é a eloquência, não é o conhecimento, mas é a palavra. A palavra de forma sincera, mas a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. Porque quando a gente não aprende, gente, quando a gente não ouve, a fé ela vem pelo ouvir. A fé não tem a ver com um poder místico que Deus vai fazer aquilo que eu quero porque eu tenho fé. Não, a fé é a certeza de quem eu sou em Cristo. É a certeza da semente que eu fui plantado. Então o fruto que eu vou dar, ela tem que ser de acordo com as sementes do que eu fui plantado. Isso é fé. Eu saber o que é, quem eu sou em Cristo. Aí o que ele vai fazer é através de mim, mesmo que eu não tenha vendo. A fé é a certeza da coisa. Fala assim, ó, aí você está olhando ali para o seu marido e fala assim, rapaz, meu marido tinha que ser assim, assim, assim. Aí o que é a fé? A fé é eu saber a semente que o Senhor plantou nele. Não, ele nasceu de novo, ele vai chegar nessa estatura. Aí às vezes ao invés de eu orar assim, ó, rapaz, eu queria que minha esposa fosse assim, assim, assim. Aí eu vou orar, Senhor, me ajude a ser o esposo que a minha esposa precisa que eu seja. Me ajude a frutificar de acordo com a semente que o Senhor plantou em mim. Isso é fé. As demais coisas ali, ó, o carro, a casa, o que seja, o Senhor acrescenta, segundo a boa, perfeita, agradável vontade dEle. A fé ela tem muito mais a ver com o que eu já tenho em mim, que o Espírito Santo vai manifestar através da ação dEle, do que aquilo que eu desejo ter. Amém? Por isso a misericórdia? Então tá. Então, primeira coisa,
A minha missão é estudar a palavra. Repete comigo. Minha missão é... Amém. Estudar a palavra. Então estude. Estude. Aí você fala assim, mas eu não sei ler, tem a Bíblia em áudio. Mas eu sou surdo, tem ela em braille. Né? Insiste em ler. Leia. Você fala, mas eu não estou entendendo muito bem. Chama alguém. Não, mas o alguém que eu chamei não entendeu, chama outro. Vai para o PGM. Porque aqui, a celebração de noite, gente, aqui é um momento, isso aqui é um momento de celebração mesmo. Porque o culto eu faço todo dia. Aqui é uma celebração. Mas aí, aí às vezes eu falo uma palavra aqui e você fica com uma dúvida. Não tem como tirar, não tem como conversar. Aí você vai chegar no PGM e vai estar lá assim, Aí tem lá, os irmãos vão estar lá e falar, rapaz, o pastor falou isso aqui essa noite. Eu não entendi isso aqui. Aí o irmão vai falar, não, é assim sim. Ah, é mesmo, nossa. É nessa comunhão que a gente aprende. Quando a gente fala em aprender a palavra, ela tem a ver com isso. Amém? Ou misericórdia? Então tá bom. Minha missão é? Muito bem. E a segundo ponto, tá no capítulo 4, versículo 2, fala assim, prega a palavra, insta, quer em tempo ou fora de tempo, prega a palavra. Então primeiro você faz o quê? Estuda a palavra, né? Ali tá, seja em tempo oportuno ou não. Né? Algumas versões em tempo e fora de tempo. A minha, inclusive, é a mesma dessa aí, mas eu coloquei tempo fora de tempo, que é mais fácil de entender. Então, primeiro você vai fazer o quê? Estuda a palavra. Eu faço o quê depois? Prega. Pronto. Aquilo que você aprendeu, ensina a outros. E Paulo fala para Timóteo, aquilo que você aprendeu, ensine a homens fiéis, para que continue. Então, ensina a outros. A melhor maneira de se aprender é ensinar. Tem uma técnica, que eu esqueci o nome mais ou menos, Feribe, é um estudioso, ele fez uma técnica ali, que ele falou, sabe como é que você sabe que você aprendeu uma coisa? Quando você consegue ensinar aquilo para uma criança de 8 anos. Então você está querendo aprender alguma coisa, você começa a ler ali, estudar, que seja qualquer coisa, que seja astrofísica, que seja música. Se você consegue ensinar aquilo para uma criança de 8 anos, pronto, você aprendeu. Você vai ter que se reduzir a isso. E eu acho tão lindo, porque a palavra do Senhor fala que Jesus, Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. O Senhor, Deus se reduziu a um homem para poder nos ensinar. Olha que coisa linda. E ele chegava e começava a ensinar, ele ensinava como? Por parábolas. Ele falava assim, rapaz, o reino do céu, como é que eu posso explicar para vocês entenderem? O reino do céu é semelhante a um homem, né? Que saiu a semear. O reino do céu é semelhante a um homem que tinha uma dracma. O reino do céu é semelhante... Não é assim que Jesus ensinava? Então ensine. Então primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Depois eu vou pregar. E pregar não tem a ver com subir num púlpito. Pregar tem a ver com viver. Esse é o ano do discipulado. Nós estamos falando de vida na vida. Nós estamos falando de estar em comunhão uns com os outros. Então aquilo que eu aprendo, eu ensino. Aprendo, ensino. Aprendo e ensino. Esse é um movimento que vai, como é que fala? Que vai gerando vida. Vai gerando vida. Então, às vezes, eu fico com aquilo para mim, gente, tudo que fica armazenado, perde. Já viu? A palavra do Senhor, ela sempre vai dar exemplos para a gente aqui, ele não vai falar, sempre vai trazer exemplos de vinho, de azeite, de pão. Já viu? Tudo que é na Bíblia aqui é azeite, pão, vinho. Por quê? Porque é o processo pronto. Então, é essa dinâmica que gera o processo. É essa dinâmica que gera crescimento. Crescimento meu, crescimento do irmão, crescimento em Cristo. Então, primeira ponto, a minha missão é estudar, e a segunda é pregar a palavra. Amém ou misericórdia? Aí tem uma terceira, que eu até pensei em colocar ela como segunda, mas eu deixei como terceira.
Eu até tinha colocado a priori como segunda, mas eu falei, não, vou deixar como terceira só pela ordem dos versículos. Porque ela aparece depois. Capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. A terceira, ela é facinha. É o seguinte, a primeira é estude, a segunda é pregue, a terceira é viva a palavra. Né? E você preparar um sermão é fácil. Você preparar uma palavra para você sentar ali e aconselhar os outros é fácil, né? Não, você está passando por isso aqui, não, é assim, assim, assim. Mas tem o terceiro negócio que é mais profundo. É viva a palavra. Porque às vezes, gente, a gente está aqui, ó, tão embrenhado em tantas coisas ali, e a gente esquece de viver. A gente esquece do básico. A gente esquece de orar. A gente esquece de ler. A gente esquece de visitar o irmão. A gente esquece, às vezes, de estar do lado aqui, de cumprimentar. Coisas básicas. Às vezes esquece de perdoar. Às vezes não quer mesmo. Às vezes a gente deixa passar as bases do evangelho, que é viver a palavra. Então, quando Paulo fala para Timóteo, ele fala assim, ó, inclusive na primeira carta que ele escreve para Timóteo, ele fala o seguinte: rapaz, o obreiro, ele tem que ser, ó, cara fiel, tem que ser um marido de uma só mulher, ele tem que dar exemplo dos fiéis, ele tem que saber, inclusive, como falar, ele tem que guardar ali a língua, às vezes. E ele vai falar aqui, ó, tem que fugir da aparência do mal, foge deles. Ele fala assim, ó, essa galera que você está vendo ali, foge, aparta. Jovens, as amizades ali, ó, aparta. Tem coisa que não vai trazer vivência, não. Se você não tem maturidade, jovem, para trazer o evangelho para aquela amizade sua, é melhor você sair dela. Você fala, não, eu vou pregar o evangelho ali. Vou pregar o evangelho para aquela pessoa ali, mas às vezes ela está te puxando. Então, primeiro você estuda, primeiro você vai lá, vai para os PGM, aí depois você se aventura em alguma coisa mais complexa. Mas foge, tem coisa que tem que fugir. A gente pega, por exemplo, o José cabra bom, né? Quem lembra da história de José? José do Egito. Quem nunca viu, pelo menos viu um filme, né? O José era um camarada bom, um camarada que o Senhor estava ali com ele, e ele foi para uma casa de um camarada chamado Potifar, chegou lá, a mulher do Potifar olhou para ele, falou assim, gostei desse jovem, quero ele para mim, né? E o Potifar falou, ó, a casa está toda nas suas mãos, José, só não minha mulher. Aí um dia estava lá, todo mundo saiu, José estava lá sozinho, aí a mulher veio para cima dele, o que ele fez? Saiu correndo. Saiu correndo tanto que pegou assim a túnica dele, que era túnica, né? Não era camiseta ali, era uma túnica, ia por cima. A túnica até rasgou, ele saiu correndo. E ela foi acusada injustamente. Mas por que José não ficou lá assim e falou, não, eu sou homem de Deus? Não, tem coisas que tem que correr, gente. Tem coisas que tem que fugir. Foge da aparência do mal. A aparência do mal, opa, peraí. Não dá bom não, dá ruim. É viver a palavra. Isso é viver a palavra. Viver a palavra é no dia a dia. Viver a palavra na hora que eu acordo, às vezes de mau humor, aí em vez de eu dar uma patada ali, eu prefiro ficar em silêncio. Até nós brincamos hoje cedo ali, né, com cadê o Vitor, o Vinícius ali? O Vitor e o Vinícius lá, que já estava conversando, aí a Thay falou assim, Vinícius, você não fala nada. Ele, não, eu sou um homem sábio. Né? Sou um homem sábio. Você está caladinho aí? Ele, não, eu sou sábio. Aí eu mostrei para ele um versículo, né, de Provérbios, que fala assim, ó, que até o tolo, quando se cala, é sábio e é visto como inteligente. Mas ele é inteligente, gente, ele é inteligente. É sábio mesmo, aqui é homem de Deus, ele é homem de Deus. Mas, quando a gente... tem hora que é melhor se calar, gente. Tem hora que é melhor calar. Às vezes você está lá ó, no serviço, vem um negócio ali que parece bom, negócio da China ali, ó, um negocinho, ó, vai ganhar um bocado. Às vezes você olha assim e fala, mas não parece bom isso aqui não. Aí o Paulo, inclusive quando ele estava preso aqui, na carta que o Josué leu, ele escreve assim e fala o seguinte,
Tem um filtro que ele entrega pra gente, um filtro assim, ó. Tem filtro de barro, não tem? Eu estava vendo uma reportagem essa semana que o Brasil tem uma preciosidade que é aquele filtro de barro. É um negócio barato e é um negócio que funciona. Que ele filtra a água ali assim, de forma que a água realmente fica boa. Mas tem que trocar a vela, tá, gente? 3 em 3 meses você troca a vela. Senão não adianta nada. Mas tem ali ó, um negócio que funciona. E Paulo, ele traz um filtro lá em Filipenses e fala assim, ó, você quer saber se o negócio é bom ou não? Ele fala o seguinte, ó, tudo que é bom, aí você olha lá, como é que eu vivo a palavra? Aquilo que eu vou fazer é bom? Parece bom. Aí ele fala, não, então passa por outra camada. Tudo que é honesto, é honesto? E não é, então corre. Né? Eu aprendi com o pastor Cícero, quando era menino lá, que ele falava assim, ó, na dúvida não faz. É honesto? E não é, então não faz não. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso faz. Não, nisso pensai. Você ainda pensa ainda. Você vai dar uma orada ainda, fala, rapaz, é de Deus mesmo? Por quê? Porque é viver a palavra. É viver a palavra. Às vezes eu tenho que sofrer o dano. Sofrer o dano é ruim, né? Às vezes eu tenho que sofrer o dano. Às vezes eu já dei uma palavra empenhada e já foi. Aí eu vou ter que ser mais esperto na próxima vez. A palavra do Senhor fala para a gente não ser bobo também, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Né? Mas a gente tem que ter essa visão, esse discernimento. Inclusive é um dos dons, né? Discernimento de espírito. E hoje a gente conversou com os adolescentes ali sobre os dons. A gente falou, ó, a gente tem uma vocação, não é? Qual que é a nossa vocação? Nossa vocação é ser corpo. Olha que legal, minha vocação é ser o corpo de Cristo. Aí Deus distribui dons. Para quê? Para o benefício do corpo. Aí eu dei um exemplo para os meninos lá, eu vou dar um exemplo para vocês agora. E matar 2 coelhos numa cajadada só. Ó, isso aqui é um copo de água, correto? O que eu vou fazer? Eu estou com sede. Eu vou beber. Estava com sede mesmo, né? Agora eu quero que vocês falem para mim. Qual foi a parte do meu corpo mais importante para que a sede que o corpo tinha, que acabou de acabar, acho que não, eu vou ter que beber mais depois, mas a sede que o corpo tinha fosse saciada. Qual foi a parte do corpo mais importante? Aí alguém vai falar, não, foi a mão, porque ela foi lá e pegou o copo. Aí alguém vai falar, não, foi o braço, porque ele esticou a mão. Alguém vai falar, não, foi a boca, porque ela sentiu. Não, foi o esôfago. Não, foi o estômago que armazenou. Aí alguém mais estudioso, não, foi a mitocôndria lá da célula, né? Então vai fazer igual o JP ali, o JP falou, não, mas foi o átomo ali, ó, lá na sala, ele falou, foi o átomo. Eu falei, eita, aí os meninos é estudiosos mesmo, né? Foi lá, assim, foi Não, foi todo mundo. Se faltasse uma dessas partes, eu não conseguiria. Se não tivesse a mão, talvez eu teria que usar um canudinho ali. Eu não conseguiria fazer esse movimento. E nenhuma se gabou por isso. Todas as partes do meu corpo utilizaram do dom que ela recebeu para o bem do corpo. Não para o benefício próprio. A mão não se gabou, a mão não falou assim, eu sou a melhor, fui eu que peguei o copo. Não. E às vezes a gente faz isso. Isso não é viver a palavra. Viver a palavra é estar em comunidade. E eu posso dizer que tem uma parte que é a parte mais importante do corpo. Qual foi? Os ligamentos. A comunicação. O relacionamento entre as partes. O relacionamento do meu braço com minha mão permitiu que eu pegasse aqui, ó, de forma fácil. Está vendo que o relacionamento, quando todos os relacionamentos do corpo estão funcionando bem, o corpo consegue crescer em saúde. Né? Crescer em saúde. Se todos os relacionamentos estiverem funcionando bem. Se tiver um relacionamento ruim, o que acontece? Se, por exemplo, quem já levantou? Eu direto levanto assim, eu durmo em cima do braço, aí eu levanto com o braço meio assim, ó. Aí eu vou, por quê? Para poder o negócio circular de novo, circular o sangue de novo e a mão começar, porque teve uma ligação que foi cortada. Aí eu levanto com o braço meio assim, aí até que, opa, não, agora tá bom. E às vezes, gente, as ligações são cortadas. Tem hora que no meio da muvuca, o que acontece? Eu durmo em cima do braço, o corpo dorme em cima do braço. O que a gente tem que fazer? Levantar e dar uma sacudida.
Não adianta essa mão aqui falar para essa aqui, a culpa é sua, que dormiu aí no ponto. Não, ela tem que falar assim, peraí, o que é que eu posso fazer? Não, vai aqui, ó, vamos lá, vamos tentar, vamos dar um jeito aqui. Vamos tentar dar arrumada. Vamos conversar, até que o sangue circule novamente. Amém ou misericórdia? Isso é viver o evangelho. Então, agora eu quero que vocês falem com força, assim. A minha missão eu vou falar o que vocês vão falar e depois eu chamo e vocês falam tudo. A minha missão é estudar a palavra, pregar a palavra e viver a palavra. É isso. Amém por isso? Então vamos lá, eu vou falar, a minha missão é, e vocês vão repetir. Vocês vão falar essas 3 coisas. A minha missão é... Não, dá para ser melhor, A minha missão é... Teve um pastor que veio aqui, que ele disse que a 3ª vez é sempre a melhor, né? Então bora lá. A minha missão é... Gente, eu sonhei com isso. Eu sonhei, estava falando isso aqui. Eu falei, não, tem que repetir lá. E é interessante, porque é isso, gente. É simples. Paulo fala assim, gente, não fujam da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, na essência, ele é simples. Ele não é fácil. Porque tudo que eu falei aqui, a gente sabe o que tem que fazer. Mas o viver isso é difícil. Ele não é fácil, mas ele é simples. E às vezes, a gente tenta incrementar coisas. Já viu? Fazer o que Deus não mandou a gente fazer? Isso não é de hoje não, gente. Paulo escreve uma carta para uma igreja da Galácia, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Ele fala, gente, vocês estão doidos. Literalmente, ele fala, insensatos Gálatas. Né? Mas a palavra insensato é doido mesmo. É louco, é sem razão, é fora de si. Ele fala, vocês estão doidos, vocês estão fora de si. Vocês fugiram daquilo que eu falei, vocês fugiram da simplicidade, vocês estão querendo incrementar coisa, querendo dizer que eu vou ter que circuncidar para ser salvo, eu vou ter que fazer isso para ser salvo. Não, vocês já estão salvos em Cristo. Agora vocês têm que fazer o quê? Estudar a palavra, pregar a palavra e viver a palavra. Só vive o que vocês aprenderam já. E ele chega para o Timóteo, vive o que você aprendeu. Você já aprendeu, agora vive. Aí onde que eu vivo isso? Eu vivo com meu irmão. Eu vivo com outro. Eu vivo com minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com meu irmão, no pequeno grupo, numa obra social, numa ação que tem que fazer, no meu trabalho, na minha escola. É no dia a dia. É no dia a dia. É numa visita que eu faço. É no dia a dia. O culto não é hoje, o culto começa amanhã de manhã. É na segunda. Hoje é a celebração. Amanhã de manhã que começa o culto. Amanhã de manhã que começa isso aqui, a missão. Porque aqui é bom. O ambiente é ótimo, né? O ambiente aqui é acolhedor. Mas na hora que a gente sai ali, o negócio aperta. Mas você viu o videozinho? É menos isso e mais isso. Mais sair. Mais fazer. Quando Jesus fala assim, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, né? Senhor, a sua vontade aqui na terra seja igual aí no céu. Aí, parafraseando, a gente pode fazer, Senhor, que o ambiente seja assim lá fora, como é aqui dentro no culto de domingo à noite. Porque aqui é um pedaço do céu, gente. Aqui é bom. Mas na hora que vai lá para fora, os problemas estão lá ainda. As labutas estão lá. O que Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, elas continuarão lá. E a gente faz o quê? Estuda a palavra, prega a palavra e vive a palavra. Não tem mais o que fazer. O que está na nossa mão a fazer, a gente faz. Se é fazer uma hora extra para ajustar no boleto que tem que pagar, a gente faz. Se é fazer alguma coisa ali por causa da enfermidade, a gente faz. Se é um aconselhamento, se ter que pagar um psicólogo ali, a gente faz. Mas enquanto isso, estuda a palavra, prega a palavra, vive a palavra. Amém por isso? Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino aqui, com Nova Geração. Né? Aí, eu quero que vocês prestem atenção na letra desse hino, vocês fiquem de pé. E eu quero já chamar todos os jovens e adolescentes aqui para frente, os pastores, para a gente descer ali e ministrar na vida desses meninos. E a igreja, de mãos estendidas, e prestando atenção nessa canção,
Essa canção ela vai falar sobre o que a gente leu aqui. Sobre Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, nos últimos dias, Timóteo, o negócio vai ser esquisito. E é muito legal. Essa música começa assim, ó. No entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Olha que loucura. No entardecer dos tempos, no final dos tempos, a verdade vai ver a ambição dançando com mestres que trazem coisas que são fora do evangelho. E às vezes a gente olha assim e fala, não, mas eles fazem. Aí Paulo fala, tu porém não faz. Não, tu não. Porque você já aprendeu. A semente que você foi plantada é diferente. Amém por isso?